Oi, 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 oi. Estou aqui, esperando a galera entrar. Eu montei essa semana um material sobre engajamento dentro do Instagram. Foi bastante polêmico para várias pessoas, né? Porque muita gente está reclamando do engajamento nos últimos tempos dentro do Instagram e falando que o Instagram não entrega mais ou tá muito difícil você subir nas métricas dentro do Instagram. Então eu tô aqui, resolvi compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento de marketing digital e marketing energético. Oi Mari, oi Max, tudo bem? Sejam bem-vindos, né, pra minha primeira live sozinha. Montei aqui um cenário improvisado porque eu tô em Florianópolis, acabei de chegar. Então o assunto hoje é uma aula curtinha sobre engajamento pra gente saber mais ou menos como que a gente pode usar as brincadeiras dentro do Instagram, as ferramentas do Instagram a nosso favor pra fazer com que o nosso negócio cresça novamente e pra gente conseguir, elevar um pouquinho esses números que todo mundo fala, engajamento é isso, engajamento é aquilo, o que é o famoso engajamento, né? Então, dentro dessa aula, que vai ser uma aula breve, eu vou falar um pouquinho das métricas de engajamento que você pode utilizar dentro dos stories, um pouquinho do feed de Instagram e para anunciar a minha consultoria individual sobre o engajamento, né? Começando um pouquinho a falar sobre o engajamento no geral do Instagram, essa semana eu passei a semana toda postando sobre as interações e quanto a gente toca as pessoas dentro do Instagram. Eu acho que a primeira rede de informação e a primeira interação que você pode perceber e o insight mais importante dentro do Instagram é que você sempre vai usar a rede como rede social. O que é, né? O Instagram ele é uma rede social, uma rede de interação entre pessoas. Então, o engajamento dentro do Instagram, ele vai ser sempre avaliado o quanto as pessoas conseguem ter interesse em interagir com você, não só seguir você. E no meu último post que eu fiz ontem, eu falei que não é sobre os números, né? Tem muita gente que fica, se deixando levar, e não é uma crítica, né? É só uma observação dentro do Instagram, é que, quanto maior número de seguidores, maior número de likes, pra mim sempre importou muito mais o quanto eu toco as pessoas que eu faço as minhas produções de conteúdos. E pra quem me segue, pra quem vê um pouquinho do meu conteúdo, sabe que eu utilizo mais o meu perfil como uma prática mais pessoal, mas que eu divulgo os meus trabalhos ali dentro. Pra que a gente utiliza tanto as métricas de Instagram e as métricas de engajamento? Pra gente conseguir analisar e ter um feedback melhor dos nossos clientes e dos nossos possíveis clientes, dos nossos seguidores, pra saber como é que funciona esse engajamento, né? O engajamento ele é medido pelo número de pessoas que vai interagindo com você num curto espaço de tempo, que são os primeiros 60 minutos após uma publicação, seja no Stories, ou no Feed, ou no Reels. O Reels ele tem uma análise diferente, então não vou me aprofundar muito hoje no Reels, mas eu acho interessante a gente sempre relembrar que é uma rede social. Então, quanto mais as pessoas têm interesse de interagir com você, mais isso vai gerar um aumento muito rápido e exponencial de visualização dos números dentro do Instagram. Então, eu posto um Stories, ele tem uma margem de visualização ali X na primeira hora, isso faz com que os meus clientes e os meus possíveis clientes, os meus amigos, eles visualizem primeiro. O algoritmo ele é um algoritmo aleatório, a princípio, né? Mais futuramente ele vai mudar. É um algoritmo aleatório que ele vai entregar para mais pessoas dependendo da relevância do seu conteúdo nos primeiros 60 minutos. Então, isso às vezes as pessoas não sabem. Mas eu sempre posto e tenho pouca interação, ou sempre posto e tenho um número alto de visualização. Isso não vai dar uma margem de engajamento, de uma análise legal de engajamento para você. O que vai gerar maior engajamento? Se você tiver mais contato direto com você. Então, quantas mensagens você recebe no direct, quantas reacts, que é as reações dentro dos stories, poucas pessoas têm no momento, né? Algumas mudaram, que é só o likezinho ali no canto. Então, o algoritmo ele tá oscilando um pouco para testar o que tá funcionando mais. Para fazer com que as pessoas elas interajam mais entre si, interajam mais uma com a outra. Porque a internet, no mesmo tempo que ela aproxima, ela distancia um pouco as pessoas. Eu tenho um contato com uma pessoa ali muito querida e é muito mais fácil, né, ter essa pessoa ali próxima na rede social do que marcar um café presencial, né? Meus amigos que digam, né? De vez em quando eu demoro pra dar uma aparecida na vida deles, mas é sempre o engajamento sempre volta.
Então, o que a gente vai avaliar dentro do Instagram, né? A gente vai avaliar o quanto o nosso conteúdo tá chegando para mais pessoas e quanto isso tá mantendo o interesse deles em continuar recebendo os nossos conteúdos e até interagindo. Até o número de likes, ele é interessante e importante para você ter uma avaliação dentro do algoritmo de, poxa, meu perfil é relevante. Então essa métrica o número de likes, ele caiu para o último material de interação. Né? Então o último insight que eles vão olhar é o número de likes, tanto que há um tempo atrás estava gerando tanto efeito colateral e psicológico e emocional nas pessoas de, meu Deus, eu não tive tantos likes nas minhas fotos, e eles tiraram. Hoje é uma opção você colocar nos seus posts, né, do feed, se você quer deixar o número de likes ali, né. E o número de seguidores também é relevante, mas ele não é uma métrica, tipo, entre uma escala de baixo para cima, uma escala vertical, ele não é o mais interessante. O número de seguidores, ele é importante para quando você quiser exponencializar o seu trabalho. Exponencialização do seu trabalho é quando você consegue alcançar mais pessoas, né? E isso gera uma margem de probabilidade muito maior de você ter vendas, né? Ah, mas eu não trabalho com vendas dentro do Instagram, só que eu vejo que tem muita gente que tem interesse de trabalhar com internet, né? Ah, eu tenho meu Instagram, mas eu uso ele mais ou menos pro pessoal, às vezes eu coloco um pouco do meu profissional, eu tenho duas contas de Instagram, uma pessoal e uma profissional, justamente para ter mais privacidade, né? E as pessoas ficam meio confusas. Então eu sugiro, né, quem gostaria de trabalhar com internet, cara, usa uma rede social e veja como você vai lidando com ela, depois separa, ou utiliza mais a profissional e usa ela como tua fonte de interação principal, né? Ah, Fer, e como é que eu vou aumentar meu engajamento nos stories? Agora a gente tá indo pra parte prática, né? Cara, existe um negócio chamado gamificação dentro dos stories, que é como se fosse as ferramentas de joguinhos, né? Que faz com que a gente lembre lá da infância. Até cara, as pessoas novas de hoje, elas adoram, tipo, o arrasta pra cá, que é daquela carinha de coração. Eles gostam do clicar, do sim ou não. Tanto que essa caixinha mudou, você pode reportar o problema no sistema e pedir pra voltar aquela caixinha verde e vermelha do sim, do não. E a gente tem a caixinha de interação do quiz, né? Que você coloca várias opções. E como é que tu vai fazer essa gamificação? Tu vai utilizar das métricas que você percebe que o seu cliente está interagindo mais com você. Ah, Fer, mas não interagiram muito num post. Cara, aí que eu quero falar com vocês. A gente fica muito envolvido no sistema de interação ali do Instagram e dando muita importância para o número de pessoas que interagiram. É relevante que mais pessoas tenham interesse no seu conteúdo, mas quando o conteúdo não funciona, eu sempre percebo que às vezes é uma energia para o futuro. Então, às vezes tem live que a gente abre com convidados que já tem mais visualizações. Tem conteúdos que você publica, cara, na hora ali, na primeira horário, você já estourou de interações. O Instagram ele vai avaliar muito melhor no feed o número de comentários, salvamentos e o encaminhamento que você teve do seu post para outras pessoas. Então é super relevante a gente sempre lembrar que o algoritmo ele sempre está mudando e quando ele muda a gente pode acompanhar essas interações analisando o nosso próprio perfil. Tem uns insights para quem tem o perfil profissional ali, né? E ele já te mostra muita coisa. Ah, Fer, mas não sei avaliar esses insights. Você vai saber no sentimento, na sensação que tem no seu corpo. Ah, mas eu fiz um post, foi super dedicado e não deu 10 likes. Cara, é sempre bom a gente lembrar que não é no primeiro horário, não é na primeira vez que você fizer um post, não vai ser na primeira semana, vai ter meses que você vai fazer produção de conteúdo e esse conteúdo às vezes não é pra hoje. Ele vai ser publicado hoje, mas às vezes daqui a algum tempo outras pessoas que vão interagir com você, eles vão estar em mais contato com você, eles vão estar totalmente interessados em saber o que você tem pra falar. E quando você faz essa migração, né, do perfil pessoal pro profissional, muda o seu pessoal e utiliza só ferramentas profissionais, vai ter gente que te acompanha e gente que não. Assim como eu percebi que as pessoas se deixam levar, tipo, eu tenho medo de não dar resultado. Cara, mas um post que uma pessoa comentou que aquilo mudou o dia dele, ou que fez com que ele percebesse que, tipo, cara, tô no caminho certo, cara, isso faz a mudança na vida das pessoas que querem trabalhar com as redes sociais, que querem trabalhar no mundo online. Então o engajamento é sobre isso. Quantas pessoas você toca e quanto luz você consegue ser e escolhe ser na vida das pessoas, mesmo que ninguém mais esteja escolhendo isso.
Às vezes vai dar vontade de desistir, às vezes vai ter dia que você não vai estar super conectado com a energia do seu trabalho e tá tudo bem, mas é sempre interessante a gente manter a constância pra gente perceber que nem todo mundo vai estar disposto a fazer o que você está disposto a fazer. E comece de pouco em pouco. Tem muita gente quando começa nas redes sociais ou na produção de conteúdo online, seja no Instagram, Twitter, blogs, fica esperando que o resultado seja imediato. Não é imediato. Então não se culpe se o teu conteúdo, se o teu resultado não foi de primeira. Lembra que você está fazendo isso por você, que você não precisa comentar isso com tantas pessoas e que não existe uma fórmula métrica de que você vai usar aquilo e que só aquilo vai funcionar pra você. Às vezes você testa um negócio do dia pra noite e ele funciona, e às vezes, cara, você se dedica horas, mas funciona pra uma pessoa que quer te contratar. Então é sobre isso, você perceber o que tá funcionando pra você no mundo digital, criar a sua própria realidade no mundo digital. Inclusive eu em consultoria faço essa estruturação melhor pra vocês, né? E você perceber que, cara, dá o primeiro passo, insiste até funcionar. Às vezes a gente desiste no meio do caminho, mas a gente não se deu a esperança de que o que você está fazendo é novo. E só você tem esse sonho, e não tá errado de querer sonhar e acreditar em ter uma realidade diferente no mundo online e querer fazer isso render pra você, querer ganhar dinheiro com isso. Então, antes de terminar essa aula rápida, né, e básica sobre engajamento, eu vou mostrar pra vocês que existe uma extensão do Instagram, ela se chama Udemy, se eu não me engano. Quem tiver mais interesse pode me mandar mensagem pra saber como é que instala essa extensão. Ela vai fazer análise de engajamento. Eu tenho o meu perfil pra mostrar pra vocês, que é essa análise de engajamento, então ele vai mostrar que o meu perfil tá mais ou menos posicionado. Apesar de não ter um número alto de seguidores, eu sei que os meus conteúdos, mesmo com as fotos mais pessoais, ele gera um engajamento legal. Aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso, porque eu estou num estúdio improvisado. Aqui, deixa eu ver, eu vou ter que levantar o computador pra vocês. Existe essa ferramenta aqui. Essa se chama Udemy, que é uma extensão, e aqui ele mostra um gráfico com o meu perfil e os números de visualização. Percebe que o meu engajamento, não sei se dá pra ver, tem C, B e A. Esse engajamento ele vai ser segmentado por um percentual, e nesse percentual ele vai dizer como que tá o meu índice de engajamento com os meus seguidores. Isso é relevante pra quê, Fer? Porque ali tem os horários que o meu perfil é mais visitado, que os meus stories são mais visualizados. Ele vai ter a margem de likes que o meu perfil ele tem. Isso nos últimos 6 meses praticamente ele tem avaliado. Isso vai te dar mais ou menos por onde você pode começar, qual o seu norte, que caminho seguir, e perceber se, tipo, cara, as estratégias que eu tô usando, os tipos de post, as cores que eu tô usando estão funcionando. E vai dizer também o engajamento no geral. Hoje meu engajamento tá no top de 60%, que é um engajamento legal comparado às pessoas que, cara, trabalham com internet, tem muito número exacerbado de seguidores e às vezes tem um número de likes baixo, às vezes não tem número de comentários, às vezes os directs que chegam pra eles são baixos. E lembrando que a rede social é pra você interagir com pessoas, então quanto mais você se dispor a comentar nas fotos das pessoas, compartilhar os stories que elas te marcaram, pedir, por favor, né, manda um react aqui, ou deixa tipo uma tag gigante no seu story, né, pra pessoa mandar uma resposta pra você, e aí finalmente usar aquela caixinha de pergunta que tem a sua fotinho. Isso vai gerar um interesse da pessoa e a sensação de proximidade com você. Não é sobre vender pro cliente, é mais sobre você conseguir fazer essa rede de interação, diminuir a distância e gerar uma sensação de proximidade, uma sensação de intimidade. Pessoal, queria agradecer quem assistiu, quem está assistindo depois da live, né? Eu gostei do estúdio improvisado, né? Apesar de estar aqui sentadinha com a minha camisetinha do Stitch. Quem tiver interesse, eu tô fazendo na semana que vem. Hoje é dia 11/3, eu vou estar abrindo a agenda na semana que vem para fazer consultoria individual, preço super acessível. Você pode me mandar mensagem no direct ou no meu perfil tem um Linktree. Dentro do Linktree tem um grupo gratuito que já tem material sobre engajamento, tá muito mais completo. Eu fiz especialmente para vocês, aproveitem, leiam, é um texto curto com várias dicas que você pode usar da forma que funcionar para você. É uma orientação para você seguir e
Em cima vai estar lá mentoria de engajamento e estratégias de engajamento. Quem tiver interesse pode me mandar mensagem para agendar. A dislexia ela fala nessas horas, né? Para agendar semana que vem, quem tiver interesse, a minha consultoria de engajamento nas redes sociais. Coisa que a galera tá reclamando, mas eu testei e tá funcionando. Beijo, pessoal!